Olá, que bom que você chegou até aqui. Eu sou o Rafael Juliano, diretor da VOL, e esse é o primeiro de uma série de 3 mini aulas sobre coluna. E hoje a gente vai ter o Keiner Luiz falando sobre terapia manual e treinamento funcional aplicado à estabilização do tronco e o quanto isso é importante para prevenir e para tratar as patologias da coluna. Essa é a primeira aula de uma série de 3 mini aulas, tá bom? Só que antes de eu chamar o Keiner e antes de eu começar essa aula, é importante que você faça uma ação extremamente necessária. Aqui embaixo do vídeo tem um botão para você se inscrever na Semana da Coluna. Se você ainda não sabe o que é a Semana da Coluna, nunca ficou sabendo, não imagina o que é, a Semana da Coluna é uma semana que começa dia 22 de abril e vai até o dia 25 de abril. 22, 23, 24 e 25, que ao vivo, online e gratuitamente você vai assistir a uma série de palestras que começam sempre às 10 da noite. Essas palestras são exclusivas para estudantes e profissionais das áreas da fisioterapia e da educação física. Então, antes de começar esse vídeo, dá uma pausa nele, clica aqui no botão abaixo, a sua inscrição é gratuita. Participa da Semana da Coluna, dos dias 22 ao dia 25, porque é totalmente gratuito. No ano passado, na Semana da Coluna, mais de 52 mil profissionais da fisioterapia e da educação física participaram desse evento. Durante a Semana da Coluna, dos dias 22 a 25, você vai entender sobre escoliose, sobre hiperlordose, sobre hérnia discal cervical, hérnia discal lombar, sobre terapia manual e sobre treinamento funcional, tudo aplicado à prevenção e patologias da coluna. E esse treinamento que vai acontecer, a Semana da Coluna, dos dias 22 a 25, é exclusivo para profissionais e estudantes da fisioterapia e da educação física. E se você ainda trabalha com pilates ou funcional, melhor ainda para você, tá bom? Então agora eu vou chamar o Keiner aqui. É isso aí. Keiner, uma pergunta antes de começar. Qual que era a sua principal dificuldade, seu principal medo, receio, anseio que você tinha quando você ia cuidar de algum aluno, algum paciente com patologia na coluna? Então, quando a pessoa chegava, o principal medo que eu tinha era de piorar, de a pessoa não melhorar também. Então, a pessoa ia se sentir, às vezes, enganada, porque eu fiz um trabalho com ela e não aconteceu nada. Ela não melhorou e, às vezes, até piorou o problema dela. E, por conta disso, eu estudei bastante, fiz vários cursos, procurei entender o porquê isso acontecia, ou às vezes de piorar ou de não melhorar. E é isso que eu vou passar para eles hoje. Todo esse conhecimento que eu adquiri para perder esse medo de você pegar alguém ali e a pessoa às vezes piorar, se sentir insegura com o que você está fazendo, ou até mesmo ela sair da sua aula com dor, que é pior ainda. Sim. Então, beleza. Agora vocês vão ter então a aula do Keiner, dessa série de 3 mini aulas, mas não se esqueça de se inscrever na Semana da Coluna. E acabando essa mini aula, eu tenho um recado muito importante para dar para você. Fica até o final, beleza? Então é isso aí, Keiner. Boa aula. Valeu. Vai com você agora. Fala, pessoal. O que a gente vai trabalhar hoje é terapia manual e treinamento funcional na estabilização do tronco. Uma coisa que a gente fala bastante, vocês escutam falar bastante eu preciso fortalecer o core, eu preciso fortalecer o glúteo, eu preciso fortalecer o abdômen, fazer prancha, fazer abdominal. Claro, isso é muito importante. Mas, mais importante do que isso, que é o problema de muita gente, é você ensinar o seu aluno a relaxar. Ensinar o seu aluno a trabalhar de forma tranquila quando faz os exercícios, até de fortalecimento. Mas primeiro a gente precisa trabalhar um relaxamento daquela musculatura que normalmente, quando a pessoa tem um problema na região lombar ou torácica, até cervical, ela pode ficar tensionada. Aqui eu vou trabalhar alguns exercícios com a terapia manual, com mobilizações, são exercícios com movimento, terapia manual com movimento, para a gente ganhar amplitude, ganhar relaxamento, ganhar movimento. E depois disso, eu vou iniciar os exercícios que é clássico do treinamento funcional, para a gente aí sim fortalecer e melhorar a estabilidade do tronco do nosso paciente ou do nosso aluno, beleza? Vou chamar o Caio aqui. Caio, já vem e já pega aquele elástico para mim, por favor. Beleza, aqui daqui a pouco a gente vai usar um elástico, vamos usar o peso do corpo dele e vou precisar que o Caio primeiro deite aqui de barriga para cima.
Ah, então, coloquei lá o Caio deitado, de barriga para cima. Aqui eu não vou fazer muito, mas só vou passar para vocês uma orientação, uma dica. Você coloca a pessoa deitada de barriga para cima, numa posição confortável, de preferência com as flexionadas, ou coloca um apoio aqui embaixo das pernas do seu aluno, tudo bem? E aí eu deixo a cadeia anterior aberta, as duas mãos aqui, e aqui eu só vou pedir para ele respirar, fazer ciclos respiratórios de 2 para uma expiração longa. Então seria isso aqui, ó. Ou seja, seu aluno está relaxando o corpo, deitadinho ali numa posição confortável. Se precisar, não é o caso do Caio, você coloca um travesseiro e deixa ali de 2 a 5 minutos, você pode deixar o seu aluno. Tudo bem? Esse é o primeiro passo, digamos assim, que a gente pode iniciar. Beleza? E agora eu vou pedir para o Caio, depois que fez esses 2 a 5 minutos, eu vou pedir para o Caio sentar com as pernas para fora aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ganhar a mobilidade primeiro na rotação, essa mobilidade de rotação do Caio. Eu vou vir por aqui, tá? Daqui a pouco a gente muda ele de posição para vocês visualizarem melhor, mas primeiro eu vou fazer aqui de frente para vocês verem melhor. Já vou até levantar aqui para a gente fazer de lado depois. Então, primeiro de frente, como eu falei, eu vou ganhar amplitude em rotação. Uma mão vem no cotovelo e outra aqui atrás, daqui a pouco a gente vai mostrar, e eu vou pedir a rotação, e aqui eu ajudo ele a rodar. E aos poucos eu vou entrando com a rotação. Principalmente aquelas pessoas que têm medo de fazer a rotação, como aqui é como se eu estivesse protegendo ele, ele fica mais seguro e aí ele vai ganhando amplitude, tá? Ganho amplitude em rotação. Depois que eu ganhei amplitude em rotação, eu vou ganhar amplitude na lateralização. E aí a ideia é que eu faça um pouco de tração com ele aqui e vá ganhando esse movimento de lateralidade, tudo bem? Para ganhar amplitude em todos os planos de movimento aqui da minha torácica e também da minha lombar. Vou pedir para o Caio sentar aqui com as pernas para cá. Isso, com as pernas para lá. E agora a gente consegue ver melhor também nesse ângulo, ok? Então minha mão vem aqui do lado de cá dos processos espinhosos e eu vou ganhando amplitude em rotação, tá? Vou ganhando a rotação dele aqui. Como eu falei, aqui eu estou protegendo ele, então aquelas pessoas que têm medo de fazer as rotações, elas começam a ganhar amplitude porque elas vão perdendo o medo. Uma outra amplitude que é interessante eu ganhar é da extensão da torácica. E aqui eu já vou aproveitar e fazer de lado. A minha mão vem aqui na torácica dele, ó. Eu empurro a torácica e aí você vai buscando todas as vértebras da torácica. Então eu vou começar aqui embaixo e vou ganhando a extensão. E vou subindo. Ah, quanto tempo você pode ficar fazendo? Eu deixo livre, tudo bem? Mas se você ficar ali de uns 5 minutinhos trabalhando todas as amplitudes, é um tempo ideal, tudo bem? Então venho aqui e vou ganhando agora a extensão da coluna do meu aluno, beleza? Ganhando a extensão, ganhando a extensão, ganhando a extensão. Aqui extensão, principalmente aquelas pessoas que são muito fechadas, tudo bem? Então a gente ganhou, fez um trabalho de rotação, fez um trabalho de lateralização, certo? Amplitude, cadeia lateral, fez um trabalho de extensão, de flexão normalmente não precisa porque a pessoa já é muito assim, certo? Então a gente precisa ganhar na extensão. Essa amplitude normalmente ela já tem, então a gente não precisa disso, tudo bem? Cá agora pode deitar um pouquinho de barriga para baixo.
Deixa suas mãos aqui, tá? Como eu falei, terapia manual com movimento. Aqui, ó, eu vou pedir para o Caio levemente, aí aqui a gente já está entrando com um movimento mais ativo, que o Caio vai fazer o movimento e eu vou ajudar ele na extensão aqui também. Então ele vai empurrar, esticando o cotovelo, vai lá, Caio, vai esticando o cotovelo e eu ajudo ele aqui. Volta, isso, de novo. Eu puxo para baixo e na direção da coluna lombar e na direção do solo, para você fazer esse movimento. Volta, vai lá de novo. Tá? Eu vou ajudando ele na extensão. Aqui a gente já está entrando com um movimento leve, um movimento tranquilo. Como eu falei, aqui terapia manual com movimento, um pouco mais ativo, beleza? Caio, agora pode ficar em pé. Muito bem, como eu falei para vocês, a gente precisa aprender a relaxar, né? Então a gente relaxou aí com alguns movimentos que parecem simples, mas são bem eficientes, ajudam bastante. Falei para vocês, eu tinha medo de piorar. O que acontecia? Eu não trabalhava esse relaxamento, eu não trabalhava essa mobilidade. Ou seja, a pessoa ia fortalecer com o corpo tenso. E é isso que piorava o problema. Então agora eu já relaxei. Claro, aqui no vídeo eu não estou fazendo o tempo todo que eu farei no tratamento, porque você ia perder muito tempo vendo o tempo inteiro, mas a sugestão de tempo eu dei para vocês. Então agora eu vou iniciar um trabalho de fortalecimento. Depois que eu soltei, vou pedir para o Caio ficar parado. Então, a primeira coisa é a gente lembrar que antes de rodar, eu vou fazer um trabalho antirrotacional. O que é isso? Eu vou pedir para o Caio segurar o elástico aqui, ele vai ficar parado com a mão aqui e eu vou puxar o elástico e o Caio não se mexe. O que eu estou fazendo? A tendência é que se ele relaxar, o braço dele roda, pode soltar aqui, Caio. Consequentemente, o tronco roda também, ou seja, ele não está trabalhando os abdominais. Aqui, na hora que eu puxo, sente trabalhar aqui, né, Caio? A região dos oblíquos, tudo bem? Esse seria um antirrotacional. Aí seria já um início do trabalho de fortalecimento. Vou fazer também, antes de fazer um trabalho de rotação e flexão, extensão e flexão, os trabalhos antiflexão e anti-extensão. Mas agora eu vou entrar com um trabalho rotacional. Então, primeiro eu vou pedir para o Caio sair com o braço daqui e girar até parar a mão na frente do peito. Vai lá, Caio, girou, parou. Beleza. Girou, parou. Ótimo. Agora, Caio, da frente do peito para lá. Na frente do peito ele gira para o outro lado, certo? E aí eu faço esse trabalho bilateral, ok? Vai lá. Lembrando que aqui a gente está falando sobre estabilização do tronco, não estamos falando de escoliose. Quando a gente fala de escoliose, eu ficaria aqui mais 1 hora só falando sobre isso. Então eu quero falar sobre estabilização de tronco. Ou eu faço o movimento completo. Saio daqui e vou até o outro lado, fazendo a rotação. Saio daqui e vou até o outro lado, uma rotação mais completa do tronco. Beleza. Agora, Caio, você vai segurar na frente do seu peito aqui o elástico, de frente para mim. Isso, eu vou puxar aqui para baixo. E aí o Caio sustenta, certo? Aqui, se ele relaxar, a tendência é que ele faça isso, tá? Como ele não está relaxando, ele está trabalhando os extensores. Então é um trabalho anti-flexão, porque ele não está deixando o corpo flexionar. E aí depois, aos poucos, eu posso pedir para o Caio baixar um pouquinho e estender a coluna. Aí volta, aí, né? Começo parado, depois movimento. Começo parado, depois movimento. Beleza. E agora, Caio, fica de costas para mim. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou subir o elástico, o Caio vai ficar parado. Agora, ele já está trabalhando a cadeia anterior. Então aqui, como ele trabalha a cadeia anterior, ele está fazendo um trabalho anti-extensão, porque ele não está deixando o corpo estender através dos flexores.
E aí eu posso devagarzinho ir, agora eu flexiono um pouquinho o tronco, abaixando o corpo, Caio. Isso, e volta. Imaginando aqui, pessoal, que é um trabalho bem inicial. A gente falou, aquelas pessoas com dor, certo? Elas estão com dor, imaginando que está com dor, ou seja, movimento curtinho que ele ainda tem medo de fazer a flexão. Ou seja, eu estou preparando o corpo dele para o movimento. O que eu fiz? Eu relaxei as lateralizações, eu relaxei as rotações, eu ganhei extensão, beleza? Estou relaxado. Lembrando que o primeiro passo de tudo é aquele dele ficar paradinho, que relaxa o corpo todo. Ok, perfeito. Depois disso, entro com fortalecimento. Primeiro, parado, anti-rotação, anti-flexão e anti-extensão. E depois entra com movimento. Lembrando que essa é uma aula de estabilização do tronco, imaginando um trabalho inicial. Que eu tenho certeza que a maioria dos pacientes, dos alunos de vocês, podem ter esse tipo de problema, que é dor na coluna. Você viu que eu não falei de patologia, não falei hérnia, espondilolistese, eu falei dor. Por quê? Porque a dor vem de uma disfunção, e essa disfunção causa uma rigidez e causa também uma fraqueza. Nosso primeiro passo é soltar, relaxar, beleza, meu aluno está preparado. Começo sem movimento e aos poucos vou colocando movimento. Tudo bem? Obrigado, Caio. Valeu. Agora fica aí para escutar o recado do Rafael. Bom, no começo do vídeo eu falei que tinha algo muito importante para te passar no final. Eu gosto de deixar tudo muito bem explicado para que todo mundo consiga entender. O que você está vendo agora é uma série de 3 mini vídeos sobre coluna. Mas no dia 22 ao dia 25 de abril, a gente vai ter a Semana da Coluna, que é uma semana também totalmente gratuita. Você se inscreve e participa das aulas e adquire muito conhecimento. Só que além disso tudo, além das mini aulas e além da Semana da Coluna, a gente também vai ter um evento, um marco muito importante, talvez a data mais importante da VOL no ano de 2019. Por que eu estou falando isso? Porque no dia 22 de abril, às 10 horas da noite, quando começar a primeira aula da Semana da Coluna, ao final dessa aula da Semana da Coluna, ao final dessa aula, no dia 22 de abril, às 10 horas da noite, eu vou abrir pessoalmente as inscrições para a certificação completa em coluna do Grupo VOL. E talvez você esteja me perguntando, Rafael, o que é essa certificação completa do Grupo VOL? É simplesmente a formação mais completa, mais abrangente e mais extensa que o Grupo VOL já criou ao longo dos 10 anos. É uma certificação em coluna totalmente online que abrange desde a prevenção das patologias da coluna, passando pelo tratamento até o pós-tratamento. É um curso, é uma certificação totalmente voltada para profissionais da fisioterapia e da educação física. Se você ainda trabalha com pilates ou funcional, consegue aproveitar ainda mais. E essa certificação em coluna da VOL é o curso também mais concorrido que nós temos. A gente abre as inscrições para essa certificação apenas uma única vez ao ano, sempre na Semana da Coluna. Então esse ano será no dia 22 de abril, às 10 da noite. E por que eu já estou te falando isso agora, se ainda tem bastante tempo até lá? É porque justamente é o curso, é a certificação mais concorrida que o Grupo VOL tem. No ano passado, por exemplo, quando a gente abriu as inscrições para a certificação, em algumas horas, todas as vagas foram esgotadas. Por quê? Porque o curso tem muita procura e eu posso dizer claramente para você, com toda certeza, é a certificação mais completa que o Grupo VOL já criou. É o curso que, se alguém me perguntasse, dentre os 18 cursos que a VOL oferece, alguém me perguntasse, Rafael, me fala um curso que eu devo fazer pela VOL, eu diria, faça a certificação em coluna. Por quê? Porque a grande parte dos seus clientes, dos seus alunos, ou são ou serão com assuntos relacionados à coluna. A OMS diz que mais de 80% da população, em algum momento da fase da vida, vai ter alguma dor ou patologia na coluna. Isso significa que a cada 10 pessoas, 8 na fase adulta vão ter algum problema relacionado à coluna. E com alguém eles vão cuidar, seja prevenir ou tratar. E se você estiver preparado, você vai ser esse profissional que vai absorver essa grande demanda de pessoas que precisam de especialistas em coluna. Então esse curso é o mais completo que o Grupo VOL já criou, são mais de 200 aulas, são mais de 15 livros digitais dentro do curso, tem uma série de workshops,
bônus, material didático, material complementar, tem aula gravada dos professores, enfim. Só de você pensar que são mais de 200 aulas, você já pode ter ideia da quantidade de conteúdo que tem lá dentro. E essa certificação, ela é dividida. Temos o curso de desvios posturais, que você pode entender sobre todos os desvios, o curso relacionado à hérnia discal cervical e hérnia lombar. A gente também tem o curso de treinamento funcional aplicado às patologias da coluna, onde você aprende tanto a prevenir quanto a tratar através de pequenos acessórios, através dos fundamentos do funcional. E também a gente tem o curso de patologias diversas da coluna, como por exemplo osteoartrose, patologias mais incidentes em idosos, por exemplo, e esse curso abrange essa parte. Então, se você parar para pensar, são 5 cursos dentro de uma certificação, uma série de aulas, uma série de módulos disponíveis, e por isso que esse curso se tornou o mais concorrido da VOL. Então, no dia 22 de abril, às 10 horas da noite, eu vou abrir as vagas para essa certificação. E no próximo vídeo, agora no vídeo 2, ao final também do vídeo, eu vou passar mais detalhes sobre como funciona essa certificação, o que tem dentro dela e como você pode se preparar para se inscrever nessa certificação. Ok? Então eu vejo você agora no vídeo 2. Até lá!